firmeza cristã. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou que também reconheceis, espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte conhecestes em nós, porque somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judeia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas houve nele sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé, o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Ainda uma vez, ó Deus e Pai boníssimo, detemo-nos diante de Ti, em oração reverente, sincera e espiritual, para prestar-te culto, para apresentar-te, ó Deus, as nossas carências, os anelos nossos, e para também, ó Deus, pedir-te os benefícios que só Tu mesmo nos podes conceder. Nós te damos graças, ó Deus, pelo ensejo que temos de fortalecer a nossa fé e convicção espiritual no estudo de Tua palavra, nas lições sempre vivas e que não passam, porque verdades eternas. Nós te damos graças, ó Deus, pela fidelidade, pela consagração, pelo heroísmo de servos teus doutrora. Também, ó Deus, os do presente, que nos motivam mais em nossa vida cristã e que nos incentivam a uma dedicação maior e uma firmeza mais segura na fé, na verdade, na doutrina e no viver Cristo perante os homens. E nesta hora, ó Deus, em que nós contemplamos os benefícios sem conta
as bênçãos inumeráveis que nos dispensas e que tens derramado sobre a tua causa, as tuas igrejas, através desta história abençoada do Evangelho na pátria que amamos. Pedimos, ó Deus, que nos concedas visão e disposição positiva para a observância do dia de educação teológica no próximo domingo. Senhor, nós não compreendemos o mistério tão extraordinário de como o Espírito Santo vem vocacionando tantas vidas, convocando tantas vidas para os ministérios de tua igreja, quando em outras áreas e outras igrejas elas escasseiam tragicamente. Nós te damos graças, ó Deus, porque tu nos inspiras com essa manifestação de tua presença, de tua orientação. Nós te damos graças, ó Deus, pela atuação do Espírito de Deus, no coração e na vida de tantos jovens que já vão superlotando os nossos seminários. Pedimos, ó Deus, que os abençoes, concedendo-lhes firmeza, convicção inabalável da vocação divina e persistência no propósito de se adestrarem para os ministérios da tua igreja. Ó Deus, abençoa os teus servos que ministram o ensino teológico, que arrostam essa responsabilidade, este encargo tão oneroso em nossos seminários. Que tenham, ó Deus, sempre capacitação espiritual e intelectual para continuarem esta obra que tanto tem significado no avanço do teu reino na pátria brasileira. E agora, ó Deus, rogamos a tua bênção para cada coração aqui presente. Tu sabes, ó Deus, o que em cada interior se processa. Tu sabes dos problemas com que nos defrontamos, das angústias que talvez haja em alguns corações, das inquietações, das incertezas, das aspirações, dos propósitos santos também, de maiores serviços prestados a ti. Tudo isso, ó Deus, nós depomos diante de ti nesta hora, rogando que abençoes a cada coração consoante a carência, o problema, a necessidade de cada um, para que todos a uma, Senhor, hoje venhamos a louvar e engrandecer o teu nome com grande alegria em nossas almas, pelas experiências havidas com o Espírito Santo, no correr deste culto, no correr deste dia do Senhor. É o que nós te rogamos pelo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. É com frequência, irmãos meus, que o texto sagrado, tanto no Testamento Antigo, como através do Novo Concerto, aborda o tema da firmeza espiritual, da constância religiosa. E mais ainda em um Novo Testamento do que no Antigo, chegando mesmo a esboçar um indício de que a ausência desta firmeza no crente, no seguidor de Jesus Cristo, importa em uma anomalia, em algo que se afasta da configuração normal e caracterizante de nossa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Talvez tenha sido por isso mesmo que o apóstolo Paulo se deixou tomar de grande veemência quando se viu na contingência de responder àqueles que o arguíam de inconstância, de pusilanimidade, de falta de firmeza. É estranho, não, irmãos meus,
que alguém arguísse, e logo o apóstolo Paulo, de insegurança, de inconstância, ele que era um paladino de segurança sólida, de firmeza inabalável, mas este apóstolo sofreu, meus irmãos, as mãos e as línguas dos maledicentes. Mais do que outro qualquer, o maior dos missionários, o maior dos apóstolos, o maior dos santos, foi o mais visado por aqueles que procuravam denegrir-lhe a imagem e minar o seu gabarito de grande servo de Deus. Por onde quer que ele realizasse o seu ministério, surgiam os detratores, os maledicentes, e mesmo por força de circunstâncias mínimas, incidentais, aqueles inimigos, antagonistas, gratuitos, maldosos, encontravam alguma base para atacar o grande servo de Deus. E este apóstolo se vê frequentemente na contingência de defender-se desses detratores, inclusive de defender a dignidade do seu apostolado, afirmando que ele é apóstolo em paridade com os demais, e como isso devia ser-lhe penoso ter que fazer essas defesas pessoais, e ele a faz. E quando um homem do tipo do apóstolo Paulo é atacado, é visado pelos maledicentes, ou ele entrega a maledicência ao desprezo em silêncio, ou então ele se insurge com grande veemência. O apóstolo Paulo teve uma e outra reação. Mas a circunstância que deu lugar a todo este episódio foi uma circunstância relativamente pequena, secundária. O apóstolo havia projetado uma visita à cidade de Corinto. E como os crentes em Corinto necessitavam de orientação pastoral e apostólica, aqueles cristãos dados a tantas extravagâncias no viver e no crer, na doutrina e no proceder, uma coisa gera outra. Não há, meus irmãos, constância, firmeza, excelência do viver e do proceder sem a base segura da doutrina e da verdade. Entretanto, surgiram circunstâncias que impediram a ida de Paulo a Corinto. Bastou que isto acontecesse para que as más línguas, os detratores, os maledicentes começassem a desfazer na pessoa do grande servo de Deus. Foi arguído de inconstância, foi arguído até de invericidade, diz que vem e não vem. Foi arguído de dubiedade, diz que sim e diz que não ao mesmo tempo, com um lado da boca sim, com o outro lado não. Ora, irmãos meus, para aquele servo de Deus que compreendia, que entendia que o cristão autêntico há de ser coerente e firme e seguro nas suas atitudes, como nas suas palavras, isto importava em ofensa muito grave. E é por isso que a sua defesa é aparentemente excessiva. É porque o assunto vai atingir o âmago de sua vida cristã e daquilo que ele entende ser um seguidor de Jesus Cristo, que é a rocha dos séculos, afinal. E o que nós lemos
meus irmãos, é a sua defesa. Que a sua palavra não é sim e não, porém sim. Que o evangelho que ele prega não é sim e não, porém sim. E que Jesus Cristo, quando ensinou, não ensinou sim e não, mas sim. E ele, como seguidor de Jesus Cristo, tem uma só palavra, e uma só atitude, e uma só disposição, e ele se oferece, então, ao exame sincero e cândido daqueles que pretendiam ser os seus detratores. E o argumento que ele dá para essa firmeza é o que nos ocupa neste momento. Aquele que nos confirma e que nos unge é Deus. Sabemos, irmãos meus, que este assunto da firmeza cristã é um assunto que a todos preocupa. E crente não há que não desejaria ser mais firme, e ainda mais constante, e mais sólido, e menos suscetível às influências, às correntes, aos ventos que sopram. E quando nós contemplamos alguns modelos de firmeza, de segurança, de coerência cristã, quantas vezes nós sentimos uma justificada e santa inveja. E queremos emular-lhes o exemplo e seguir-lhes as pegadas também. Porque a verdade, irmãos meus, não há quadro mais contraditório e contristador do que este, de quem se diz crente, de quem se diz cristão, mas cujas atitudes e palavras e procedimento não conferem com a sua confissão, não confirmam essa disposição. Então há essa anomalia: crente, mas inseguro; crente, mas fluido; crente, mas inconstante; crente levado para cá e para lá; crente na igreja, mas também de salão disto, salão daquilo, e movimento esse, e movimento outro. Não sabe ele, e ninguém também sabe exatamente onde ele se coloca, onde ele se situa, diante de problemas, diante de assuntos, diante de imperativos da vida, diante de assuntos doutrinários, teológicos. Falta-lhe essa segurança. E outra, a emocional. Crente que é firme aparentemente e coerente também, desde que não haja uma tempestade, desde que as coisas corram calma e tranquilamente. Basta, entanto, uma contrariedade, um desapontamento, uma contradição na vida para que ele se conturbe todo e aparentemente perca até a fé e a confiança. Deus esqueceu-se de mim, eu estou aqui sozinho, não sei mais nada. Não é tão raro contemplarmos esse fenômeno, irmãos meus, da inconstância, da insegurança, da instabilidade emocional do crente como crente diante de Deus. É verdade que todos nós podemos, por uma questão de disciplina e de esforço, de autoeducação, caminharmos para mais firmeza, mais segurança. Estudo da palavra de Deus, por exemplo, confere segurança crescente na convicção da verdade. Mas o apóstolo Paulo vê isso por um prisma ainda mais solene, dizendo: quem confirma é Deus, porque é Deus quem unge. Para ele, o apóstolo, aquela alusão, aquela acusação falsa de insegurança,
de instabilidade, de pusilanimidade, era quase uma blasfêmia contra o Deus que o firmou. Ele não era apóstolo por opção própria. Ele não era pregador por escolha humana. Ele não era servo de Deus porque de início desejasse sê-lo. Mas foi convocado e posto e firmado por Deus no seu ministério. Então, meus irmãos, o segredo de nossa firmeza cristã é maior comunhão com Deus. É Deus quem nos faz firmes. Os crentes inseguros, instáveis, fluidos, agitados e agitáveis, refletem falta da presença de Deus e de comunhão com Deus. Talvez estejam procurando excessivamente em fontes outras que não esta, a bíblica, a apostólica, a firmeza, a segurança a que aspiram. É Deus quem firma, é Deus quem confirma. Não há, irmãos meus, que possa substituir a presença fortalecedora de Deus, seguradora de Deus em nós. Estudo, sim. Disciplina, autodisciplina, sem dúvida. Esforço, tenacidade, heroísmo, são fatores humanos que não podem nunca substituir o fator divino. Deus conosco, Deus em nós, o Deus da segurança, o Deus que é fortaleza, dando-nos, comunicando-nos essa qualidade. E que nos ungiu unção. A unção, meus irmãos, é um ato simbólico muito frequente em o Velho Testamento e em o Novo Testamento. A unção com óleo, a unção com a posição das mãos, simbolizando a presença e a comunicação do Espírito do Senhor. Não que alguém recebesse essa comunicação no óleo ou pelo óleo, não. Não que alguém receba a vocação para o ministério, para o diaconato, pelas mãos, que haja um mistério divino pelo qual o Espírito Santo vem pelos dedos e vai na cabeça do consagrando, não. Isso é superstição sacramentalista. Símbolo apenas, simbolicamente. A unção vem do Espírito e é pelo Espírito Santo. Nós somos ungidos. Todos os crentes têm essa unção. Uma unção que, por vezes, é olvidada, que, por vezes, por omissão ou ação negativa nossa, é neutralizada. Nós temos essa unção. Todos os crentes têm o Espírito Santo a ser crentes. Se não são, é outro assunto. Não há crente, não há pecador salvo que Espírito Santo não tenha. É a aberração dizer crente sem o Espírito Santo. Ele pode sufocar, extinguir praticamente a ação do Espírito Santo. Ele o tem, entretanto. De modo que, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo vê este assunto nestes termos, que ele é apóstolo, que a sua vida cristã está nas mãos de Deus e ele tem aquela firmeza, não porque ele era um Saulo de Tarso, de formação universitária, disciplina farisaica, ou o que fosse, não, mas porque Deus o convocou e o firmou, e Deus o ungiu. Então alguém dizer que ele é um crente anômalo, é um crente pusilânime, um crente inseguro, isso era destoar da doutrina da palavra de Deus. E isto ofendia profundamente a consciência cristã deste homem de Deus. Meus irmãos, o assunto empolga e nos levaria longe, mas eu vou concluir com uma observação final.
Tudo isto que nós vimos dizendo, tudo isto de que se ocupa o apóstolo Paulo, tudo isso que ocorre nesse texto, surge a propósito de alguma coisa um tanto incidental, que alguém poderia considerar um tanto irrelevante, de ir a Corinto no mês passado ou no mês próximo. Foi esse problema, foi essa questão que gerou tudo isso. O apóstolo diz, não foi possível ir, mas eu pretendo ir. Não queria ir mesmo para não ser pesado a voz, mas eu volto, depois vou a Macedônia e por lá volto novamente a Corinto. Ou alguma coisa muito secundária, aparentemente sem importância. Secundária de fato é. E não se prestava absolutamente a essa tempestade que os coríntios maledicentes levantaram contra o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo compreende que há nessas coisas pequenas, aparentemente insignificantes, implicações muito sérias e muito profundas. Mesmo a questão de ir a Corinto hoje ou amanhã, para ele é muito importante, porque a sua vida estava posta nas mãos de Deus. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ele realizava o seu apostolado tangido, coagido pelo amor de Deus que o constrangia para cá ou para lá. Não era escolha sua, não era opção, era coisa muito séria. Então, meus irmãos, para o apóstolo São Paulo, não havia de fato coisas sem importância na vida, do ponto de vista da vida cristã. Não havia matéria irrelevante no seu programa de vida. Isso quer dizer o seguinte, que se a nossa fé, a nossa religião, não é eficaz, não é adequada, não é bastante para as coisas pequenas da vida, não há de ser para as coisas grandes também. Aquele que é fiel no pouco, fiel será no muito. E se fiel no pouco, como fiel no muito? A nossa fé, a nossa religião, há de determinar o teor de nossas palavras, a qualidade de nossas palavras, a escolha de nossas palavras, a entonação de nossas palavras, mesmo em coisas aparentemente pequenas e secundárias. Meus irmãos, nós temos que levar a nossa fé para a faculdade, para o segundo grau, para o primeiro grau, para a cozinha, para o escritório, para a banca de comércio. Lembro-me do tempo que era escoteiro e estávamos fazendo a prova para a promoção para escoteiro de primeira categoria. E uma das provas consistia em acender fogo sem fósforo. Quem, dentro de tantos minutos, tinha que se acender fogo. E uma das maneiras era com uma lente. Pegava-se uma lente, punha no sol, incidindo aquela convergência dos raios sobre folha seca, um pedaço de papel. Depois de algum tempo, aquele papel entrava em combustão, em incandescência. A luz do sol, do astro-rei, para acender um foguinho, para fazer um café. Meus irmãos, é isto mesmo. A luz do sol da justiça, para iluminar o nosso caminho na cozinha, minhas irmãs, no contato com as vizinhas, na banca profissional, no guidão do táxi, em nosso relacionamento, qualquer que seja. Isso não é malbaratar absolutamente a luz do sol da justiça, não é menosprezar a sua dignidade, excelência, é fazer com que realize efetivamente a sua finalidade de iluminar os nossos passos, aonde e quando, em todas as circunstâncias.
Não há circunstância, não há condição, não há contingência em que nós não devamos nos exercitar como servos de Deus e sob a égide do Espírito Santo. No trabalho, no lar, na profissão, no negócio, no relacionamento cotidiano. É aí, meus irmãos, que o testemunho fala mais alto. É aí que o sermão se torna mais eloquente. É aí que se manifesta o poder do Espírito Santo. Amém.